Tarde, meu nome é Natália Passoni Miller, eu sou acadêmica do curso de nutrição semipresencial do Polo de Guaíra. Temos como orientadora a professora Andréia Assunção Soares. E eu sou Orama Camille de Souza, também acadêmica do curso de nutrição, do Campus Guaíra, sem presencial. E o nosso TCC, o tema dele é a relação entre dietas restritivas e o desenvolvimento de transtornos alimentares. E aí nós vamos discorrer um pouco sobre o tema que nós duas escolhemos em parceria. A valorização da magreza e os padrões corporais nas redes sociais incentivam dietas restritivas. Essas dietas reduzem calorias e eliminam grupos, alimentares essenciais. Podem favorecer o surgimento de transtornos alimentares e alterar a relação entre o corpo e a comida. Compreender essa relação é essencial para a ação preventiva e educação em saúde e nutrição. Nós escolhemos esse tema basicamente porque eu abri meu coração para a Natália quando nós nos conhecemos, né, fazendo estágio hospitalar. E aí eu contei para ela toda a minha vivência, né, em relação à minha caminhada com a alimentação, com o corpo e tudo mais. E eu vivi na pele o que essas dietas restritivas nos causam. E aí, quando chegou a oportunidade de fazermos o TCC, Natália e eu concordamos em fazer juntas, decidimos por esse tema, porque é uma vivência muito próxima. Eu que passei por isso e ela como minha amiga que me viu contar para ela a minha vivência, né? E aí agora a gente vai continuar falando sobre o tema. Então, como objetivo, né, geral do nosso tema que nós escolhemos, é então analisar a relação entre as dietas restritivas e o desenvolvimento dos transtornos alimentares. E como objetivo específico, avaliar os impactos físicos e psicológicos, né, dessa restrição alimentar. Apresentar, então, evidências científicas sobre essa relação, até porque quando nós decidimos, então, fazer, né, esse tema, objetivos de ter algo atual, né? De tudo que vem acontecendo, né? De ter bastante, assim, opções, bastante artigos realmente para estar falando do que nós vamos estar a tempo aí. Indicar também estratégias de prevenção e educação nutricional. Então, o que é uma dieta restritiva, né? É um padrão alimentar que limita de uma forma intensiva a quantidade de calorias ou a exclusão total, né, de determinado grupo alimentar, que tem, então, como objetivo principal o emagrecimento rápido. E o que isso leva, né? Quando a gente pensa em excluir alguma coisa, principalmente de uma alimentação, aqui como é o caso que nós vamos estar falando, pode acarretar diversos tipos de problema na nossa saúde, né? Assim como a dieta low carb, o jejum intermitente. Às vezes, se você retira algo, acaba ocorrendo algum problema na sua saúde. Pode até mesmo, né, dar algum, tipo assim, de imediato pode dar um resultado, realmente pode, né? Mas com o tempo pode ocasionar problemas de saúde, né? Tanto físico como mental. E as principais características, então, de uma dieta restritiva é o corte severo, né, das calorias, que normalmente é até abaixo da nossa necessidade diária, do que precisamos, né, estar consumindo, a proibição, então, desses alimentos, e também aquelas falsas esperanças que a gente tem, né, da perda de peso rápido, as dietas milagrosas, que a gente tanto vê hoje em dia, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são considerados condições psiquiátricas graves, caracterizadas por comportamentos alimentares disfuncionais. Como eu falei para vocês, eu vivi na pele o que é um transtorno alimentar. No meu caso, eu tive compulsão alimentar. Mas o transtorno alimentar é toda essa disfunção que a gente acaba desenvolvendo de forma emocional e levando isso para a alimentação. E em vários casos que podem ser anorexia, bulimia, é, a compulsão, como foi meu caso. E o que que acarreta isso? Esse impacto, além de metabólico, físico, emocional, ele também impacta na qualidade de vida e, sucessivamente, ao longo do tempo, pode levar a agravos de saúde também, né? Como várias doenças aí. E os principais transtornos alimentares, então, como eu falei anteriormente, são anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, né? E os transtornos alimentares restritivos evitativo, que é quando a pessoa
também tem um tipo de transtorno quando evita certos grupos alimentares. Não vemos tanto, mas também acontece, né? E aí a Natália vai falar um pouquinho sobre os efeitos físicos, então, dos transtornos alimentares. Então, os efeitos físicos como principal consequência, né? Metabolismo comprometido, o que normalmente, né, como tem essa restrição, a exclusão, né, o que mais é falado, da exclusão de um tipo de alimento, de um grupo alimentar, né, o que mais agrava é a queda do nosso metabolismo. Então, o nosso corpo, ele precisa de uma energia, de um nutriente específico para cada coisa funcionar no seu devido lugar, né? Então, você excluindo isso é o que mais vai acarretar, consequentemente, a perda da massa muscular, né? Então, se o nosso corpo não está tendo aquela energia, não está tendo aquele nutriente, o nosso corpo vai buscar energia na nossa massa muscular, o que vai dar a perda da massa muscular. Dentre outros também efeitos físicos que pode apresentar no nosso corpo, é o cansaço, a queda de cabelo, a irritabilidade, a dificuldade da nossa concentração, né? O desequilíbrio hormonal, que é um dos principais também, né? Além da queda do nosso metabolismo, né? Por ser um público maior parte, né? Feminino, esse desequilíbrio hormonal pode estar afetando, né? Em questão da menstruação mesmo, né? E também, como a gente estava falando ali, a compulsão alimentar também. E os efeitos psicológicos. Esse controle alimentar rígido que leva à culpa, frustração e baixa autoestima acaba entrando num ciclo vicioso, né? Comer excessivo, culpa, vergonha, exclusão novamente de grupos alimentares específicos, episódio compulsivo. Também alterações dos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, né? As alterações que acabam acontecendo neurais que, por consequência, levam uma cascata de outros problemas que vão acontecer, como a alteração de humor, alteração do sono, alteração, dos hormônios. Outra questão é a questão social, né? Que leva, à exclusão social, né? Ao isolamento. Também pode ocasionar a ansiedade, a depressão, o estresse excessivo, irritabilidade, por conta da exceção, da exclusão de certos grupos alimentares. E como a Natália falou anteriormente, 80% das pessoas que passam por esses efeitos psicológicos são as mulheres. As mulheres sofrem 80% por conta de hoje nós estarmos tão inseridos nas redes sociais, que tem muitos benefícios, como a Natália já comentou com nós, né? Mas também acaba tendo esse lado negativo quando eu, com algum problema já de ordem psicológica, não consigo lidar, manejar minhas emoções e acabo entrando nesse ciclo, né? Que não é virtuoso, sim vicioso. E aí, tudo isso leva ao aumento do risco para anorexia, bulimia, compulsões, né? Tanto alimentar como outras também. Você está falando um pouquinho, então, sobre as dietas populares e a influência das mídias, né? Hoje em dia, a gente está vivendo em um mundo onde a internet, né, influencia nós de uma forma positiva, só que se não souber realmente, né, filtrar muitas coisas, é muita informação, é muita também, assim, muita coisa ruim também, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, né? E focado, então, nessa parte que nós estamos falando, né? é, a gente tem que tomar muito cuidado, com as pessoas que, às vezes, a gente acaba. Ah, porque tal fulana está fazendo esse tipo de dieta. Ah, ela emagreceu, ela conseguiu dessa forma, né? Então, assim, tem que cuidar muito com a influência desses tipos de mídia, né? Ah, não tem dieta milagrosa. E, normalmente, essas influências de mídia é quase que 100% assim, de não tem um acompanhamento de um profissional, às vezes é uma dieta do Famosas Google até blogueiras, mesmo, né? Isso, exatamente. ChatGPT. Então, assim, tem que cuidar muito, muito, muito com isso. E entre as dietas, então, as mais populares, né, que tem na mídia, né, é a dieta cetogênica, a dieta low carb, que entra novamente, né, no grupo de restrição ali, né, o jejum intermitente e os detox, né, que são os mais divulgados assim na internet. E hoje E realmente ela, nós estamos vendo uma oi, onda também de dieta carnívora, né? O isso pessoal excluindo também agora está totalmente bem,
bem em mídia, né? E assim, esses tipos de dietas e essa influência da mídia realmente pode trazer um resultado a curto prazo. Mas e a longo prazo? O que que vai acontecer, né? Porque assim, às vezes ali um mês, né, tá dando tudo certo, você tá vendo um resultado, e depois, como que vai ficar a sua saúde, né? Você vai excluir alguma coisa, vai faltar nutriente, aí entra nova todos os efeitos, tanto físico quanto psicológico. E querendo ou não, a parte psicológica ali, você vai adoecer, né? E você vai buscar refúgio aonde? Muita gente hoje em dia acaba buscando a descontar na comida, Exato. né? Entrando naquele ciclo E vicioso. entra no ciclo vicioso mesmo, né? Assim, Então, eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias de prevenção para todo esse mal que nós temos visto hoje. Primeiramente, um acompanhamento multifuncional ali, quando nós juntamos a nutrição, a psicologia e a medicina com as nutricionistas, os nutricionistas, né, acompanhando esse indivíduo, orientando da forma correta, desenvolvendo um plano alimentar específico, individualizado, respeitando as individualidades da pessoa, a taxa metabólica basal, as atividades que ela pratica, quais são as suas demandas, seus sintomas, né? Que ela está precisando, o acompanhamento psicológico para esses indivíduos que sofrem algum tipo de problema emocional, né? E também o acompanhamento de médico, quando necessário, psiquiatra e nutrólogo, endócrino, para manejo aí do que for necessário quando a gente está falando já de agravo em doença. A educação alimentar com foco no equilíbrio e não na privação, que é o trabalho que nós, enquanto nutricionistas, podemos e devemos fazer com os nossos pacientes, né? Nenhum grupo de alimentos é maldoso, nenhum grupo de alimentos em especial vai te causar um malefício, a não ser que você consuma em excesso. Tanto o excesso quanto a restrição são negativos, a gente tem que sempre buscar um caminho do meio de equilíbrio. E a gente tem que entender que essas campanhas de dietas milagrosas, elas não são reais, elas não são realistas a longo prazo, não é mesmo? A proporção em que as pessoas buscam hoje no imediatismo é alarmante, né? Hoje a gente vê as pessoas nas mídias, como a Natália falou, sempre procurando uma dieta da moda no ChatGPT, no Google, para quê? Para ter um resultado rápido. E a gente precisa entender e ensinar o paciente, a comunidade, as pessoas à nossa volta, que a nutrição, ela é um caminho prazeroso e não um caminho doloroso, né? O nutriente, ele tá aí para nos dar benefícios e não necessariamente a gente precisa excluí-los. E então, assim sucessivamente, a gente acaba fazendo a valorização dos hábitos alimentares que são sustentáveis. E aí, para concluir toda a nossa apresentação, vai com a tua, Natália. então, como conclusão, né, a nossa revisão evidenciou que as dietas restritivas, especialmente quando adotadas sem acompanhamento de um profissional da área da saúde, como um médico, psicólogo, e o nutricionista, né? Eles representam riscos expressivos à saúde física e psicológica, né? Associados, então, à perda da massa magra, os desequilíbrios hormonais e todo o transtorno alimentar, né? Então, para concluir, além disso, né, ações educativas e orientações profissionais são fundamentais. E isso é desde sempre, desde quando criança, desde quando as mães grávidas, né? Isso a gente tem desde postinho e realmente procurar uma ajuda de um profissional, né? Porque hoje em dia a gente vê tudo muito fácil, né? Conforme nós falamos ali, e assim, nem tudo que a gente vê na internet é verdadeiro, né? Então vamos buscar de uma forma ali que seja profissional mesmo, porque todos nós, assim como nós agora, né, futuros nutricionistas, estamos realmente aqui para ajudar, né? E políticas Verdade. públicas também devem combater essa cultura das restrições alimentares. Perfeito. E esse é o nosso trabalho. Que nós possamos, como profissionais e seres humanos, nutrir sem restringir e cuidar sem julgar. Nosso muito obrigada. Muito obrigada.